Penimate apresenta. Olá pessoal, no vídeo de agora vamos explicar mais ou menos de onde é que vem a fórmula da soma e produto das raízes e fazer algumas operações de soma e produto usando outras equações para poder explicar a regra de forma mais elaborada, para vocês possam compreender melhor. Então a gente já sabe o seguinte, que na fórmula de Bhaskara, x' e x2' elas são operadas como menos b somando ou subtraindo a raiz de delta, dividindo tudo por 2a. Então, se a gente obter a operação de soma, consiste o quê? Você pegar a primeira resposta e somar com a segunda resposta. Só que aqui é uma soma de frações de mesmo denominador. Quando a gente tem uma soma de frações de mesmo denominador, o que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. Para quem não lembra, como é que a gente faz 3 meios somado a 5 meios? A gente faz o quê? Conserva o denominador meio, denominador 2, e soma 3 mais 5, que dá 8. Se 8 dividir 2, a gente simplifica. Se não simplificar, deixa como está. Então, o princípio é o mesmo. Então, vou pegar o quê? A primeira fração é menos b mais a raiz de delta, o numerador, o primeiro numerador. Vou somar com o segundo numerador, que eu vou botar de laranja, que é menos b menos a raiz de delta. Eu vou botar entre parênteses o primeiro e o segundo para ficar mais visível, mais compreensível. É para somar. Somar é a ideia de juntar. Vocês não podem esquecer nunca que somar é juntar. Então, na operação de juntar, você não precisa falar o sinal, basta você fazer só a junção. Então, como é que vamos fazer? Menos b juntando com menos b, ou seja, menos b com menos b, isso aqui é menos 2b, que é só somar b com b. Como é negativo, fica menos 2b negativo. E agora a gente soma raiz de delta positiva com raiz de delta negativo. Raiz de delta, digamos que dá 4. Então, aqui é 4 somado a menos 4, que vai dar 0. Então, raiz de delta somado com raiz de delta negativo, isso vai dar 0. Isso aqui tudo fica dividido por 2a. Como 2 dá para simplificar, a gente vai concluir, então, que x' somado a x2' é o valor de menos b sobre a. E uma letra que a gente associa à palavra soma pode ser a letra S. Então, a gente vai dizer então que a soma das raízes é menos b sobre a. Ah, professor, e se fosse o produto x' multiplicado x2'? O princípio básico é o mesmo, só que vai demonstrar um pouco diferente. Então, vai pegar o quê? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a multiplicado por, como aqui é uma multiplicação, vou deixar entre parênteses os elementos, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Eu aqui só vou operar o denominador. 2a vezes 2a, isso é 4a ao quadrado. Agora, se vocês observarem o numerador é menos b mais a raiz de delta multiplicado por menos b menos a raiz de delta. Se vocês observarem, são os mesmos elementos. A diferença está em mais raiz de delta e menos raiz de delta. É a única diferença. Isso aqui se assemelha ao produto de a mais b vezes a menos b. O produto da soma pela diferença. Como é que calcula o produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, para resolver essa expressão, eu teria que botar menos b, que é o primeiro, ao quadrado, subtraído da raiz de delta ao quadrado. Efetuando isso aqui, vai dar b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado, cancela, fica delta. Só que delta é b ao quadrado menos 4ac. E só que aqui vai ficar menos b quadrado mais 4ac quando você fizer a troca. Quando fizer a operação aqui, ó, vai ficar b quadrado. Como a fórmula é menos delta e b ao quadrado é positivo, vai ficar menos b ao quadrado. Menos 4ac com menos do delta vai ficar mais 4ac. Dividido por 4a ao quadrado.
Ó, b quadrado positivo e negativo, eles vão se cancelar. Isso vai ficar 4ac positivo dividido por 4a ao quadrado. 4 simplifica com a, 4. A cancela 1 dos a quadrado. E o produto x', eu disse que nem ia demonstrar, mas foi rapidinho para demonstrar. Ficou c sobre a, que a gente associa produto à letra P. Então, vamos resolver as equações. Deixa eu dar uma ampliada aqui para poder ter um espaço de área de trabalho maior para escrever. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas equações para a gente resolver. X² mais x menos 6 igual a 0. A nessa equação é 1, B é igual a 1 também, e C é igual a menos 6. Quem quiser resolver usando a fórmula resolutiva do segundo grau, conhecida como fórmula de Bhaskara, também pode. Nosso objetivo aqui é usar a fórmula de soma e produto, que diz o quê? Que é menos B sobre A, e o produto é C sobre A. Se A for 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, por isso que a fórmula da soma e produto vai ser muito utilizada quando A é 1. O valor de B é 1, o valor de A também é 1, então aqui o resultado é 1. O valor de C é menos 6, dividido por 1 vai dar o menos 6. Então, a primeira coisa a se fazer é procurar os números que multiplicado dá 6. Ignora o sinal por enquanto. Então, eu tenho 1 que multiplica 3, 1 que multiplica 6, ou 2 que multiplica 3. E a ordem 3 vezes 2 também vai dar 6. Aí a gente vai verificar qual dessas combinações, aumentando ou diminuindo, resulta no número 1. Então, se eu fizer 1 mais 6, vai dar 7, não serve. Se eu fizer 1 menos 6, vai dar 5, também não serve. Vai dar menos 5 pela ordem aqui do sinal, mas não importa o sinal. O importante é se vai chegar primeiro ao número 1. Então, 1 e 6 não serve para nossas operações. Então, vamos analisar o 3 e o 2. Se eu pegar 2 e aumentar 3, vai dar 5, não serve. Mas se eu pegar 2 e diminuir 3, colocando o sinal de menos ou no 2 ou no 3, a resposta vai passar pelo número 1, positivo ou 1 negativo, depende de quem tem o sinal. E a nossa resposta tem o número 1. Então, esse 2 e 3 serve para a gente. Se ele serve, agora a gente vai analisar o sinal desse número. Aí agora a gente volta para o nosso produto. Ó, o produto está dando negativo. Negativo só é resultado de um produto de sinais quando você tem um sinal positivo multiplicado com negativo ou negativo multiplicado com positivo. Mais multiplicado com menos dá menos e menos multiplicado com mais dá menos. É por isso que é importante saber jogo do sinal, principalmente se você quiser esse método de resolução de equação do segundo grau. Então, olha o que é que eu sei, que se eu colocar 2 positivo, o 3 obrigatoriamente tem que ter o sinal de negativo, porque mais e menos vai dar o menos. Mas poderia ser 2 negativo, desde que o 3 seja positivo. Pronto, professor. Então já sei que ou 2 é positivo ou ele é negativo. Se 2 for positivo, o 3 é negativo. Mas se o 3 for positivo, obrigatoriamente o 2 é negativo. Agora, como é que eu vou saber a resposta? A gente volta lá para a soma. E na soma a gente olha o sinal do 1. O 1 aqui ele é positivo. Se o 1 é positivo, eu tenho que fazer, fazer esse cálculo de modo que a soma aqui dê positivo. Mas para dar positivo, a gente sabe o seguinte, sinais diferentes, pela regra, diminui e conserva o sinal do número maior. Então, esse sinal do positivo, ele sempre vai pertencer ao maior número que a gente está procurando. O nosso número maior é o 3, então nosso 3 tem que ser sinal positivo. Mas peraí, se o 3 for sinal positivo, o número 2 obrigatoriamente tem que ser negativo. Então o 2 é negativo. A gente vai concluir então que x' é 2 negativo e x duas linhas é o 3 positivo. Essa é o nosso conjunto de solução dessa equação. É menos 2 e 3. Pronto, acabou. Simples. Ah, professor, será que está certo? Basta botar aqui, ó. Vou fazer o teste com 3. 3 ao quadrado somado a 3 menos 6.
tem que dar 0. Peraí, tem um erro aqui. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 3, não. Peraí, aqui não é mais x, não. Ah, pronto. Pessoal, eu aqui tá aqui, ó. Era menos b na fórmula e eu não coloquei. Então, a soma tem que dar não positivo, tem que dar negativo. Então, a soma tem que dar menos 1. Só que para a soma dar menos 1, deixa eu apagar aqui e consertar. Para a soma dar menos 1, é só trocar, os sinais vieram trocados. Então, aqui, a gente viu que era 2 multiplicado a 3. Somando 2 com 3, a gente viu que dava 1, positivo ou negativo, dependendo de quem fique com o sinal. E pela regra dos sinais, a gente decidiu que se eu colocar o 2 positivo, o 3 é negativo. E se eu colocar o 2 negativo, o 3 tinha que ser positivo. Refazendo aquela parte. Então, a gente vai ver. A gente viu o quê? Que o sinal tem que dar 1 negativo. Se é 1 negativo, significa dizer que o maior número da resposta das raízes tem que ser negativo. O maior número é 3, então a resposta tem que ser menos 3. Mas se o 3 for negativo, o 2 obrigatoriamente tem que ser positivo. Aí eu faço a conta. 2 vezes 3 vai dar 6. Positivo multiplicado com negativo dá menos 6. 2 positivo somado com 3 negativo dá 1 negativo, que é o que está dando na soma. Então, nossa resposta está ao contrário. É 2 positivo com 3 negativo. Então, só corrigindo aqui. Então, é menos 3 ao quadrado somado a menos 3, menos 6. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 3 dá 6. E 6 menos 6 dá 0. Tá certo agora. Se quiser testar, podem verificar pela fórmula resolutiva do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, para verificar se isso aí vai conferir com o resultado. Ah, quando A é 1, professor, eu vi que está fácil. Então, vamos lá. Vou pegar aqui outra equação com A igual a 1 de novo, para a gente verificar. Agora eu vou mudar a variável. Vou botar y ao quadrado menos 12y mais 20 igual a 0. Como é que a gente resolve ela? Simples. Vou pegar aqui primeiramente A é igual a 1. Beleza. B igual a menos 12. E C igual a 20. A igual a 1 é maravilhoso para responder essas coisas, essas contas. Aí, então vamos lá. A soma diz que tem que ser o oposto do número B dividido pelo número A. Ou seja, tem que ser menos, só que B é negativo. Vai ter que ser menos 12 dividido por 1. Jogo do sinal, menos multiplicado com menos, resulta em mais. E 12 por 1 dá 12 positivo. O produto, C sobre A. O número C é 20. Dividido por 1, resulta no próprio número 20. Perfeito. Agora, vamos visualizar, então, quem são os números que multiplicado dá 20. Então, a gente sempre começa a partir do número 1. Depois que você domina esse truque, essa regrazinha de soma de produto, você consegue partir de números maiores que 1, já chegando perto do resultado que a soma aceita. Então, vai lá. 1. Para multiplicar dá 20, tem que ser 1 e o 20 multiplicado. Perfeito. Então, é 1 vezes 20. 1 vezes 20. O 2 não está muito bonitinho, mas tudo bem. Depois, sem ser o 1 e o 20, tem que ser 2 vezes quanto para dar 20? 2 vezes 10. Peraí, 2 e 10 pode transformar em 12? Pode. Vou verificar se tem mais alguém. 3 não é múltiplo de 20, então 3 está fora. O outro número é 4. 4 vezes 5 dá 20. Pronto, então vou verificar qual desses números podem se transformar em 12 quando eu juntar aumentando ou diminuindo. 1 e 20 não serve porque se aumentar é 21 e se diminuir é 19, está fora. 4 e 5, se aumentar é 9 e se diminuir vai dar 1, também não serve. 2 e 10,
Serve. Por que 2 e 10 serve? Porque 2 aumentando 10 dá 12. E se diminuir dá 8. Mas o 12 eu quero. Então, o candidato é 2 e 10. Agora eu vou verificar com o 2 e o 10 quais são os sinais que eu vou ter que colocar nele. Aí a gente vai então agora para o produto. O produto dá dando 20 e o 20 foi positivo. O sinal não precisou aparecer. Aí a gente tem que saber o seguinte: quando é que o sinal é positivo? Quando eu multiplico um positivo com outro positivo, ou quando eu multiplico um negativo com outro número negativo. Então, ou os dois é negativo, ou os dois é positivo. Então, eu já sei que os dois têm que ser sinal de positivo, ou os dois têm que ser sinal de negativo. Qual dos dois sinais é o correto? Aí a gente vai lá para o técnico, que é a nossa soma. A soma está dizendo que quer que dê 12 positivo. Ela quer 12 positivo. Para dar 12 positivo, o número 10 tem que ser positivo e o número 2 também tem que ser positivo. Então a gente vai concluir que a letra da questão é y, então é y' é 2 e y duas linhas é 10. Já achamos o nosso conjunto solução, o número 2 e o número 10. Simples assim. Pronto. Então já tenho minha equação, minha solução aqui. Se eu quiser testar, eu posso testar. Eu vou colocar aqui o número 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 12 vezes 2 e somar a 20. Tem que dar 0. 2 ao quadrado é 4. 2 de 12 é 24, só que tem o sinal de menos na frente, então é menos 24. E somar 20. 20 somado a esse 4 é 24. Com menos 24 resulta em 0. Então 2 também é a resposta correta. Se eu testar o 10 também vai dar como raiz. Pronto, professor. Isso aí está maravilhoso. E tem como mostrar uma outra situação onde o número A não é 1? Tem. Vamos ver agora uma situação onde esse nosso número A não é 1. Então, agora, ó, ainda temos soma e produto das raízes. Então, vamos ver. Soma e produto das raízes. Eu vou botar uma equação aqui, que a gente vai obter o valor quando A não é 1. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação. Eu vou botar 3t ao quadrado mais 5t menos 8. Como é que resolve essa equação? Aí vamos lá. O valor de A é 3. O valor de B é 5. E o valor de C é menos 8. Nessa equação, quando a gente for calcular soma, que é menos B sobre A, ou seja, menos B é 5 positivo e A é 3, menos 5 terços. E o produto C sobre A, C é menos 8 e A é 3. Se a gente for procurar números que multiplicados dá uma fração e somados resultam em uma fração, vai ser um pouco complicado, porque multiplicado para dar uma fração, eu posso pegar 4 vezes 2 terços. Multiplicando dá 8 terços. Agora, se eu somar 4 mais 2 terços, para isso aqui resultar em 5 terços, é mais difícil. Então, a gente vai utilizar um artifício. Eu chamo esse artifício de Cinderela. Quem conhece a história da Cinderela sabe o que? Cinderela é a gata borralheira. Ela teve a sua fada madrinha apareceu e concedeu-lhe o desejo de se transformar em uma princesa até a meia-noite. E depois da meia-noite ela volta a ser gata borralheira. Então é o mesmo artifício que a gente vai utilizar. E eu vou pegar essa equação, 3t ao quadrado mais 5t menos 8, e vou utilizar o artifício da Cinderela. Observe, o artifício é transformar ela bonita. A gente estava fazendo as equações por soma e produto com A igual a 1. Com A igual a 1 a gente estava conseguindo fazer. E quando chega no 3,
ou no 2, positivo ou negativo, vai começar a dificultar. Se não dividir esses dois, principalmente a soma, não der um número inteiro, vai ficar difícil da gente estabelecer as raízes com número fracionário. Então, a mágica da Cinderela consiste em quê? Você pegar o coeficiente de A e multiplicar pelo coeficiente de C para obter uma nova equação. Essa nova equação será chamada de equação Cinderela. Então, eu vou botar aqui, ó, se é uma equação Cinderela, a minha letra T, eu vou transformar ela em C. Então, aqui vai ficar C quadrado e aqui vai ficar C. Esse 5 vai continuar. Agora, esse número A, que é 3, eu vou transformar ele em 1, menos esse número 8, ele vai ser o número A vezes C. Quem é o número A da equação? 3. Quem é o número C? Menos 8. Então, eu tenho que fazer 3 vezes menos 8. Isso resulta em menos 24. Pronto. Essa é a minha equação Cinderela. Essa é a minha equação Cinderela. Agora, eu vou usar ela para responder usando a fórmula de base, a fórmula de soma e produto. Aí, ó, na soma, eu vou pegar... Quem é o A agora? O A é 1, o B é 5 e o C é menos 24. Então, eu mudei o valor de A e o valor de C. Agora, a soma vai pegar menos B dividido por A, ou seja, a soma agora vai ser menos 5 dividido por 1, que resulta em menos 5. O produto, que é o C sobre A, vai ser menos 24 dividido por 1, que é menos 24. Pronto, eu já tenho então a soma e o produto dando números inteiros. Agora eu vou procurar o quê? Os números que multiplicados dá 24, que é 1 e 24, ou 2 com 12. Vou parar quando eu chegar em algum que a combinação chegue em 5, para mais ou para menos. Aí agora, 2 e 12, depois do 2, 3 vezes 8 dá 24. 3 e 8 pode transformar em 5. Vou verificar se além do 3 e 8 mais alguém pode. Vou passar para o próximo. Depois do 3 é o 4. 4 vezes 6. Pronto. Depois do 4 vai ser o 6, que já está na ordem invertida, então não serve. Agora, então, vamos analisar qual deles o produto pode dar, a soma pode dar 5. 1 e 24 não serve. 2 e 12 também não servem. 4 e 6 também não serve, porque somando vai dar 10 ou vai dar 2. Então, está fora. 3 e 5, 3 e 8 servem para transformar em 5. E agora, como é que a gente faz? Escolhe os sinais. Como é que a gente escolhe o sinal? A gente vai primeiro para o sinal do produto. Para o produto der negativo, o primeiro tem que ser positivo, o segundo tem que ser negativo, ou o contrário. Então, eu já sei que se o 3 for positivo, o 8 tem que ser negativo. Mas se o 8 for negativo, ou se o 3 for negativo, o 8 é positivo. Mas a soma quer que dê menos 5. Primeiramente, se a soma está dando negativa e os sinais são diferentes, qual é a regra do sinal diferente? Diminui e conserva o sinal de quem? Do maior. Como o maior é 8, o sinal do 8 que foi conservado aqui. Só que o sinal que está aqui é menos. Então, estou dizendo para você que o 8 é negativo e o 3 é positivo. Então, você vai concluir o quê? Que Cinderela, que é a letra da fórmula, Cinderela 1 vai dar 3 positivo e Cinderela 2 vai dar 8 negativo. Mas isso daqui não é a fórmula, não é a resposta da nossa questão, porque a nossa variável é t. Como é que eu faço para voltar a ser t? Basta lembrar, Cinderela, depois da meia-noite, volta a ser gata borralheira. Mas, peraí, como é que é a volta para ser gata borralheira? Observe aqui a mágica. A mágica foi pegar A e multiplicar por C. O que é que cancela a multiplicação? O que cancela a multiplicação é a divisão. Então, na hora que a gente faz a mágica, esse C de Cinderela
C', vai pegar a resposta que a gente achar e vai dividir por A. E C', também vai pegar a resposta e dividir por A. Então, no final da história, eu tenho que dividir pelo número A original. Quem era o número A original? O número A original era o número 2. Então, 3 dividido por 2 não faz conta e 8 dividido por 2 dá para fazer. Então, a resposta dessa conta, C' e C'. Espera aí. Tem um erro aqui. Espera aí, deixa eu consertar aqui, pessoal. Aqui não é C, não. É T. T' vai ser a resposta de C' dividido pelo número A. E T' vai ser a resposta de C' dividido pelo número A também. Como ó, C' é 3 e C' é menos 8, a gente vai concluir que T' é o número 3 dividido pelo número A, que é 2, que era o A que estava na questão. A2 não, 3, desculpem. Correção. É 3. Ó, o número A da questão é 3. Então, eu tenho que dividir por 3. Isso aqui vai dar 1. E T' vai ser menos 8 dividido por 3, que não calcula. Então, a solução dessa questão vai ser, primeiro o número negativo, menos 8 terços. Depois o número positivo, que é 1. Ah, professor, será que está certo? Está certo, temos como verificar. Vamos fazer a verificação dessa equação, passo a passo? 3t ao quadrado mais 5t menos 8 é igual a 0. Aí aqui agora, como é que a gente vai fazer? Vai pegar 3t ao quadrado mais 5t menos 8 igual a 0. Vamos testar t igual a 1. Se t igual a 1 der 0, é verdadeira a equação. Então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 menos 8 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. Então aqui vai dar 3. 5 vezes 1 é 5. E se eu somar 3 mais 5, eu obtenho 8. Com menos 8, o resultado é 0. Isso aqui é verdade. Então, acabamos de resolver a equação do segundo grau por este método. Ah, professor, por que isso é válido? Isso é válido, eu vou apagar aqui. Por que isso é válido? Pelo fato como a gente calcula a fórmula de Bhaskara. Olha aqui o que é que consiste. Eu vou mostrar no GeoGebra a visualização gráfica das raízes da equação, que significa, e vocês vão visualizar essas duas equações lá, o que significa 3t ao quadrado mais 5t menos 8 igual a 0, e o que significa a equação da Cinderela, c ao quadrado mais 5c menos 24 igual a 0 no gráfico. Vocês vão observar que as duas têm a mesma raiz. A diferença vai ser que, como a gente trabalhando com função do segundo grau e graficamente ela é uma parábola, o que vai mudar é a abertura da parábola. Ela vai ficar mais fechada ou ela vai ficar mais aberta, mas tocando no mesmo número x. Então, vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se vocês observarem, quando a gente usou essa mágicazinha da Cinderela, pegou o número a e multiplicou por c, essa parte aqui continua inalterada. Então, delta vai continuar dando o mesmo valor. Então, se delta daqui der 20, o daqui também vai dar 20. Porque eu peguei o a e multipliquei por c. Só que AC agora é 24. Em vez de eu fazer 3 vezes 8 para achar 24, eu já tenho 24. E a outra parte da fórmula de Bhaskara, essa sim foi alterada. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aqui, nessa equação daqui, a conta é 2 vezes 3, porque a é 3. Quando eu pego essa fórmula da Cinderela, a fórmula é 2 vezes 1, porque aqui agora o a é 1. Então, basicamente, a diferença é que na hora de dividir, que eu tinha que dividir por 2 vezes a, eu só dividi por 2, porque o a eu retirei da conta e transformei em 1. Então, eu só dividi por 2. Falta ainda dividir por A. Por isso que T' e T duas linhas aqui o GeoGebra é o resultado dividido por A. Como o GeoGebra trabalha com o eixo X, o eixo horizontal chamado de X, o eixo vertical chamado de Y, nossas variáveis na função
tem que ser em função de x. Então, eu chamei de a equação que a gente tem aqui, que é 3t ao quadrado mais 5t menos 8 igual a 0. A variável t eu chamei de função t de x. Então, eu tenho aqui, ó, 3x quadrado mais 5x menos 8. Isso aqui equivale a 3t ao quadrado mais 5t menos 8. Achar as raízes consiste em achar os pontos que interceptam o eixo x. Aqui no GeoGebra tem uma função chamada interseção de objetos, se eu quiser achar, ou então raízes. Não vou clicar na função de raízes, eu clico só na função e automaticamente ele marca os pontos para mim. O ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B, observe que o y é zero. Achar as raízes da função é achar o ponto onde a função corta esse eixo x. Então, ela corta o eixo x na altura zero. Qual é o valor de y? Y igual a 1 e menos 2,67. Só que quem é esse 2,67? 2,67 é 8 dividido por 3. Eu vou pedir aqui o GeoGebra só para calcular. Ezinho igual a menos 8 dividido por 3. Ó, o mesmo valorzinho, ó, 8 terços é menos 2,67. É o valor que ele está apresentando aqui. Então, pronto. Então, o valor de A está aqui, o valor de B está aqui, as raízes. Agora, quando a gente pega a fórmula da Cinderela, qual foi a fórmula da Cinderela? C ao quadrado mais 5C menos 24 igual a 0. Quando a gente pega a fórmula da Cinderela e faz ela aqui, x ao quadrado mais 5x menos 24, mesmo jeito, ó, eu chamei de C a fórmula da Cinderela. Observe o que é que acontece. As raízes que a gente encontrou na equação foram 3 e menos 8. Ó, menos 8 e 3 está aqui na interseção. Será que elas são as raízes? Eu vou pedir a interseção, as raízes dessa função. Ele marcou o ponto C e o ponto D. O ponto C está em menos 8 e o ponto D está em 3. Então, as coordenadas. Deixa eu pedir aqui para exibir as coordenadas aqui no gráfico. E vou fazer um questionamento com relação aos valores dela. Pronto, aqui está o C, o A, o B e o ponto D. Pronto. Agora, observe comigo. 3 e o número 1. Como é que eu faço para 3 virar 1? Se eu pegar 3 e dividir por 3, eu resulto em 1. Se eu pegar 8 e dividir por 3, eu resulto em 8 terços. Então, quando você pega a fórmula da Cinderela, você só está modificando, ampliando a função. Você está abrindo ela a mais. Para você chegar à função original, basta você pegar ela e dividir os coeficientes que vocês acharam, as raízes que vocês acharam, pelo mesmo número. Mas peraí, professor, você disse que não alterava alguma coisa. O que é que não altera? Tudo altera nela, ó. Ela é toda alterada. Eu cometi um erro na fala. Ela é toda alterada, ela é ampliada. Mas é possível, a partir de uma, obter a outra. Então, eu tenho aqui as coordenadas. É facilmente verificável. Então, você pode verificar. Só basta pegar cada uma delas e dividir por 3 que você vai achar o resultado. Agora, olha interessante. Esse ponto aqui da curva é chamado de vértice da parábola. Esse vértice da parábola ele fica exatamente no meio das raízes. É o ponto que está exatamente no meio das raízes. Esse ponto que está exatamente no meio das raízes, ele vai dar um valor aqui e o y do vértice está dando aqui próximo de menos 10. O y do vértice aqui, desse aqui, está dando um pouco acima de menos 30, está próximo de menos 30. Se eu pegar menos 30 e dividir por 3, que é o valor de A, eu vou achar menos 10. Vou achar algo próximo de menos 10, que é o que está aqui. O x do vértice, o número que está entre 2,67 e 1, vai ser exatamente quanto? Se eu pegar a metade dele, então eu vou fazer aqui para achar o ponto médio. Do ponto A ao ponto B, o ponto médio é a coordenada E, que é 0,83. Se eu pegar 0,83, multiplicar por 3, eu vou dar o resultado que é exatamente o número que está no meio do ponto C ao ponto D, que são as raízes desse outro, que ele chamou de ponto F. Esse ponto F está exatamente no meio deles dois. E se eu pegar
8,83 e multiplicar por 3, ou melhor dizendo, se eu pegar 2,5 negativo e dividir por 3, eu encontro 0,83. Então, quando a gente faz a fórmula da Cinderela, você amplia a fórmula e com ela você pode achar as raízes e os vértices e tudo que você quiser da função original, bastando ao final dividir tudo pelo coeficiente de A. A fórmula da Cinderela consiste nesse truque de mágica para você ampliar e reduzir ela. Vou fazer uma outra equação da Cinderela e finalizar essa parte para explicar a parte de condição de existência de uma raiz. Para não ficar o vídeo muito longo. Então vamos lá, vou pegar uma outra equação aqui. Vou pegar a equação agora, 2, deixa eu dar um zoom maior aqui na tela. Que fica melhor. Vou pegar aqui agora essa equação. Aí foi demais. Pronto. Vou pegar essa equação aqui agora. 2x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Se eu observar, para resolver por soma e produto, o valor de A é diferente de 1. Então, quando A é diferente de 1, fazer soma e produto é complicado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a nossa Cinderela. A nossa Cinderela transforma essa equação em uma nova equação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o valor de A, que é igual a 2, e vai transformar ele em 1, só que fazendo com uma mágica, pegando o número A, multiplicando pelo número C. O número C da questão é menos 6. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes menos 6, que vai dar menos 12. Então, eu vou pegar a nova equação. Então, eu vou chamar a letra agora de M. Então, vai ficar M ao quadrado, com coeficiente 1, porque eu vou transformar A em 1 na fórmula da Cinderela, menos o número B da equação, que era menos 1, vai continuar sendo menos 1, só que na variável M, menos, agora o valor de C, que é menos 6, eu vou transformar na expressão AC, ou seja, eu vou transformar em menos 12, igual a 0. Aí agora eu vou para a fórmula da soma. A soma pega o oposto do número B e divide pelo número A. Quem é o novo A? O novo A é 1, o novo B é menos 1 e o novo C é menos 12. Nessa história, o único que não trocou de valor foi o B. Então, isso aqui vai ficar menos 1 dividido por 1, que agora é 1. Então, a nossa soma está dando 1 positivo. Vou para o produto. O produto é o número C dividido por A. O nosso novo número C é menos 12. Dividido por 1 é menos 12. Aí agora vou procurar os números que multiplicado dá 12. Então eu tenho 1 e 12 e vou verificar qual deles vai se transformar em 1 no final da história. 1 e 12 eu já vi que não serve. 2 e 6 também já vi que não serve. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. Peraí, 3 e 4 serve. Então 2 e 6 não serve, 1 e 12 também não serve, 3 e 4 serve. Agora o que é que eu vou fazer? Vou analisar o sinal. O sinal aqui está negativo. Se o primeiro for positivo, o segundo tem que ser negativo para multiplicar e dar menos. Mas se o primeiro for negativo, o segundo é que tem que ser positivo. Então já sei que o sinal, se o primeiro for positivo, o segundo é negativo. Mas se o segundo for negativo, o primeiro é positivo. Sinais diferentes, a regra já diz: diminui e conserva o sinal de quem? Do maior. Então, eu já sei que é o 4 que eu vou repetir o sinal. Sempre é o maior que repete. Agora, qual é o sinal que vai repetir? O sinal do maior, ele aparece sempre na soma. Então, o maior aqui está dizendo que a soma tem que dar positiva. Então, o 4 é positivo e o 3 é negativo. Aí, com isso, a gente vai concluir o quê? Que M' vai ser 3 negativo e M duas linhas
vai ser o número 4. Só que isso não é a resposta da nossa conta, porque nossa conta é x. E a gente pegou e fez o quê? Que transformou x em m. Quando a gente faz esse x transformado em m, a gente vai ter que fazer o quê? X' vai ter que pegar o número m', e o nosso x duas linhas vai ter que pegar o número m duas linhas e vai desfazer a mágica. Cinderela multiplicou. A fada madrinha multiplicou. A mágica acabou. O contrário de multiplicar é dividido. Então, eu vou pegar aqui e vou dividir pelo número A. Ou seja, m' eu disse que é menos 3. E o número A da questão é 2. Então, eu vou pegar menos 3 dividido por 2. E o outro vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E esse daqui não se divide, fica aqui mesmo. Então, a solução dessa equação vai ser menos 3 sobre 2 e o número 2. Bem simples de fazer. Professor, faz mais uma. A última. Nesse estilo. Então, eu tenho aqui 2t ao quadrado menos 7t mais 6 igual a 0. Observe que eu estou fazendo com A de frente de 1 o tempo todo. Por quê? Porque quando eu faço de frente de 1, eu consigo fazer para o número 1 tranquilamente. Meu A aqui é 2. Meu B é menos 7. Meu C é 6. Espera aí, A é igual a 2. Não serve para a gente fazer. Vamos então chamar Cinderela. O que é que Cinderela faz na mágica? Pega o número A e multiplica pelo número C. Só que o número A é 2 e o número C é 6. Nesse caso aqui, o produto está dando 12. O produto ainda está dando 12. Vamos lá para a nossa Cinderela. Agora, a Cinderela eu não vou chamar mais de M. Eu vou chamar de K. A letra da Cinderela tanto faz. Nosso objetivo da Cinderela é pegar uma fórmula que seja AK ao quadrado mais BK mais C igual a 0. Só que, salientando, esse A é 1, então aqui vai ficar o número 1. BK vai estar aqui e aqui é o número A vezes C da equação. O número C aqui é A vezes C da equação original. Então, vamos reescrever então como é que vai ficar. Vai ficar K ao quadrado menos 7, que é o número B, K, mais o número AC, que é 12. Aí, lembrando, quando a mágica acabar, o que é que tenho que fazer quando a mágica acaba, professor? O número T' é o número K' dividido pelo número A. E o número T duas linhas é o número K duas linhas dividido pelo número A também. Ou seja, eu tenho que dividir quem é A? A é 2. Eu tenho que pegar a resposta e dividir por 2. Eu estou com a resposta dobrada. Então, vamos calcular então o nosso K. Mesma fórmula, soma é o oposto de B por A. Só que A é 1, então só precisa ver o B. Então, aqui é menos 7, que vai dar 7 positivo. E o produto é C por A. O C aqui é 12. Então, vai ficar 12 por 1, que é 12. Números que multiplicado dá 12. 1 e 12. Vamos parar quando a gente chegar na combinação 7. 1 e 12 não serve, já sei. Tchau. 2 e 6. 2 vezes 6 também não serve. 3 e 4. 3 e 4 serve para dar 12. 3 vezes 4 é 12. E 3 mais 4 é 7. Então, a resposta tem 3 e 4. Agora, vamos olhar o sinal. O sinal do produto, quando não aparece, é positivo. E o positivo só vai aparecer se você multiplicar positivo com positivo ou negativo com negativo. Então, ou os dois é positivo ou os dois é negativo. Então, você vai ter positivo, positivo ou negativo, negativo. E para finalizar, eu quero que a soma dê positivo. Então, é 3 positivo ou 4 positivo. Então, a gente sabe o quê? Que K' é 3 e K duas linhas é 4. Então, a gente vai botar aqui. 3 por 2 não divide e 4 por 2 dá 2. Então, a solução dessa equação é o número 3 sobre 2 e o número 2.
ficamos por aqui. Depois eu explico na próxima gravação como resolver equações analisando a condição do delta, que é o discriminante. Até mais!